Olá, turma, tudo bom? Henrique aqui. E hoje a gente vai conhecer um recurso muito importante chamado ponteiro. Vamos ver para que ele serve, um pouquinho de teoria e vamos fazer uma prática aqui demonstrando ponteiros para vocês, tá? Então, só para exemplificar aqui na nossa teoria, eu coloquei aqui, ó, a nossa memória RAM. Vamos imaginar que essa daqui, simbolicamente, né, é a nossa memória RAM. A memória RAM do computador, ela é composta, ela é organizada, né, da área de memória, que são essas daqui, que são as áreas onde vão ser armazenados os dados, e de uma área que é o endereço de localização, tá? Então, isso quer dizer que se eu armazenar aqui o valor, por exemplo, 15, ele está armazenado no endereço 3. Óbvio que os inícios, os primeiros endereços, as primeiras áreas de memória são reservadas, né, para o sistema. Então, esse número é simbólico aqui só para a gente entender, tá? Então, tranquilo. Deixa eu tirar o zoom aqui. Agora, olha só, vamos entender. Tá? Eu coloquei o valor 15 aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Então, aqui tem o número 15 armazenado. E vamos imaginar que na nossa linguagem de programação eu defini essa área, na hora de criar a variável lá na linguagem, de num, tá? De num. Maravilha. Então, eu guardei o valor 15 ali. Até aí é o que a gente já está acostumado a trabalhar. O ponteiro nada mais é que uma posição de memória que aponta para um outro endereço de memória. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos imaginar que a gente declarasse uma variável do tipo ponteiro. Então, ela vai ficar aqui, ó, por exemplo, seria aqui armazenada no endereço 6, mas como ela é do tipo ponteiro, ela aponta para um outro endereço de memória. Neste caso aqui, ela foi armazenada, ela tem armazenado o endereço 3, que é o endereço de num. Então, essa variável, ela está apontando, vou pegar uma outra corzinha aqui, ó. Ela está apontando para esse endereço, que é o endereço da variável 1. Então, ponteiro nada mais é do que uma posição de memória que aponta para outro endereço de memória. Tá ok? A gente vai precisar desses dois recursos aqui, ó. Quando a gente vai ver isso na prática, quando a gente estiver declarando um ponteiro na linguagem C, a gente utiliza o asterisco. Quando eu quiser acessar o endereço de memória de uma determinada variável, eu uso o E comercial. A gente vai ver isso na prática. Vamos lá? Então, olha só. Eu tenho aqui um projeto que eu já criei em branco. Só coloquei aqui duas linhas de comando, que foi aqui a mais, né, que a gente não está acostumado, que não é o padrão, que é o locale e o set locale, que serve para simplesmente poder utilizar acento, né, caracteres especiais, senão a nossa linguagem, quando a gente colocar variável ou C cedilha, ele não vai aceitar.
Maravilha. Então vamos lá. Então já está preparado, vamos começar do zero. Então, vamos só para a gente exemplificar o que nós entendemos ali na teoria, eu vou declarar aqui, ó, int num, vou usar num igual no nosso exemplo, e vou declarar o ponteiro, int também. Um detalhe interessante, um ponteiro que aponta, que vai guardar, né, o que vai apontar para uma variável numérica do tipo int, ele também tem que ser declarado com int. Se fosse float, float, tá? Se fosse char, char e assim por diante. Então eu vou colocar aqui, ó, asterisco. Nós vimos que toda vez que a gente for declarar um ponteiro, nós utilizamos o asterisco antes do nome da variável. Então aqui, ó, asterisco ponteiro, tá? Eu declarei um ponteiro. Então olha só, aqui na linha 9 foi declarada uma variável comum, né, uma variável simples do tipo inteiro. E aqui na linha 10 foi declarado uma variável do tipo ponteiro, que aponta para um endereço do tipo inteiro. Por quê? Porque eu quero que ela aponte para int, tá? Então vamos colocar aqui agora, vamos atribuir um valor para num, então vou colocar aqui, ó, num recebe, vamos colocar o mesmo valor, 15, que a gente tinha usado lá no exemplo, e o ponteiro vai armazenar agora. Eu não quero que ele armazene o valor 15, eu quero que ele armazene o endereço de memória da variável num. Então, se eu quero que ele armazene o endereço, se eu quero acessar o endereço, eu uso o ecomercial num, tá? Legal. Agora eu vou provar que isso está certo. Eu quero constatar se o nosso raciocínio está certo. Então, eu vou usar aqui, ó, um printf e vou escrever aqui, ó, vou pular uma linha, o valor da variável num é igual, a gente usa aqui o porcento isso, aqui vocês já aprenderam. E aqui eu vou colocar o num. Beleza, só imprimir o valor 15. Vamos ver? Se não tem nada errado. Beleza, olha lá, o valor da variável num é igual a 15. Tranquilo. Por quê? Porque eu criei o num e depois armazenei o 15 aqui. Agora, se eu fizer o seguinte, se eu fizer aqui vamos copiar aqui, se eu imprimir agora o valor de ponteiro, então eu vou colocar aqui, ó, ponteiro, então eu fiz um printf, o valor do, então vamos trocar aqui, ó, né? O valor do ponteiro é igual, e aqui eu tenho que imprimir ponteiro, tá? Aqui eu tenho que imprimir ponteiro. Vamos ver o que a gente vai, o que nós vamos ter aqui, ó. Então vou compilar e executar. Beleza, olha lá, o valor do ponteiro é esse número grandão aqui, ó, 2293.316. Então esse é o endereço de memória de num. Então vamos lá, ó, vou pegar aqui a nossa teoria aqui, ó. Vamos pegar a nossa teoria aqui, ó. Então aqui, ó, é como se eu estivesse imprimindo este valor aqui, ó, o 3, que no nosso exemplo é o endereço de num. É esse valor aqui, ó, tá? Obviamente, lá na memória do computador
tem uma quantidade imensa ali de informações armazenadas do próprio sistema, que o endereço foi um número muito diferente do nosso exemplo aqui. Então, certinho. Agora vamos fazer o seguinte. A gente ainda pode brincar mais um pouquinho aqui, ó. A gente pode fazer um printf aqui e imprimir o endereço diretamente, o endereço. Então vamos lá. Não vou colocar o valor, vou colocar assim, ó. O endereço da variável num agora olha que legal, a gente imprimiu aqui em cima num. Só que agora eu não quero imprimir num, eu quero imprimir o endereço de num. Aí, gente, o valor do ponteiro e o endereço de num tem que ser igual. Por quê? Porque o ponteiro não guarda o endereço de num, igual aqui ó, nós fizemos, ó, ponteiro recebe, usei o e comercial num. Então eu guardei dentro da variável ponteiro o endereço físico lá da memória RAM de num, onde num está armazenado. Então, vou lá executar. Olha lá, exatamente o mesmo, ó, 2293.316. O endereço da variável num é 2293.316. Perfeito. O valor de num nós já imprimimos e o ponteiro nós já imprimimos. Acho que a gente fez os testes todos aqui, acho que ficou legal. Agora eu vou deixar uma sugestão para vocês, o seguinte: testem o exercício, façam a prática, não só assistam o vídeo, façam a prática, declarem outras variáveis, brinquem com esse recurso, tá? Que vai ser bem útil nos nossos exemplos. A gente vai fazer alguns vídeos mais também para frente aí na nossa sequência. Um abraço, gente.